Agora, no plenário do Senado Federal, os senadores estão votando a terceira e última matéria desse pacote fiscal, justamente um projeto de lei que altera as regras do reajuste do salário mínimo e também as regras ali de benefícios sociais, como o BPC, o benefício de prestação continuada. O relator dessa matéria, o senador Rogério Carvalho, do PT do estado de Sergipe, ele rejeitou todas as emendas e daqui a pouco esse texto ele deve ser votado no plenário do Senado Federal. O governo, é importante a gente lembrar, na proposta original, ele restringiu, limitou o acesso ao BPC. A Câmara dos Deputados acabou afrouxando muitas dessas regras, mas manteve ali, retirou, na verdade, as pessoas com deficiência, pessoas que têm algum tipo de deficiência leve do rol dos beneficiários do BPC. Esse ponto gerou um debate agora há pouco no Senado Federal. Há um desejo ali do relator de modificar isso. Ele entende que pessoas que têm o direito podem acabar sendo prejudicadas, mas como esse texto ele não pode ser modificado, porque se ele for modificado ele precisa voltar para a Câmara dos Deputados e não há tempo hábil para votar ainda nesse ano de 2024. O que foi acordado aqui com o Senado Federal é que esse texto ele vai ser aprovado desse jeito e aí o presidente Lula vai vetar esse dispositivo que retira as pessoas com deficiências leves do rol dos beneficiários do BPC. Esse ponto do pacote fiscal, o BPC foi alvo de muita controvérsia, muita pressão à esquerda e à direita para que não houvesse uma limitação muito radical aí do benefício. Então, muitas mudanças foram aprovadas na Câmara e agora também no Senado Federal. Mas esse projeto de lei também traz mudanças no salário mínimo e a gente vai mostrar aqui numa tela como é que vai ficar. Hoje, o salário mínimo é de R$ 1.412. Pela regra de reajuste atual, essa regra leva em conta o INPC dos últimos 12 meses e o PIB do ano retrasado. Então, para 2025, a conta é o INPC dos últimos 12 meses, mais o PIB de 2023. Pela regra atual, o salário mínimo seria de R$ 1.528. Com a aprovação do pacote fiscal, você tem ali uma trava para o aumento do salário mínimo, é o limite previsto no arcabouço fiscal de 2,5% de aumento real. Então, o salário mínimo ele vai ser de R$ 1.518, ele fica R$ 10 a menos. Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou as 3 matérias do pacote fiscal, o projeto de lei complementar que reforça ali as regras do arcabouço, também a PEC que trata do abono salarial, dos supersalários, do Fundeb, etc., e esse projeto de lei do salário mínimo. À noite, o Senado conseguiu correr para aprovar a PEC, o projeto de lei complementar, ficou faltando só esse terceiro e último projeto que trata do salário mínimo. É importante a gente lembrar que esse pacote fiscal ele sofreu um processo de desidratação na tramitação aqui no Congresso Federal. Muitas mudanças foram aprovadas e quando a gente fala de desidratação é que esse pacote ele vai acabar tendo uma economia supostamente menor do que aquela prevista inicialmente. Nos cálculos da Fazenda, inicialmente o impacto seria de 71 bilhões e 900 milhões de reais em economia aos cofres públicos, economia nas contas públicas em 2 anos. Mesmo com essas mudanças, a projeção que a Fazenda faz é que não vai ter uma grande alteração, que no fim das contas o impacto vai ser de 70,9 bi, ou seja, perdeu só 1 bi em economia. São projeções ali da Fazenda, tem gente no mercado que acha que a Fazenda está sendo muito otimista, etc., mas tem um ponto importante para a gente destacar, que aquelas medidas que tinham um caráter simbólico, que mexiam ali com a elite do funcionalismo, que limitavam supersalários, ou aquela ideia de mudar a aposentadoria dos militares, etc., não foram enfrentadas agora. Você tem aí a questão dos supersalários, que foi afrouxada na discussão na Câmara e no Senado Federal. O PL dos militares, ele vai ficar só no ano que vem, só para o ano que vem, se é que ele vai ser aprovado, e mesmo aquela limitação maior que o governo poderia ter no controle das emendas parlamentares em caso de déficit público, isso foi bastante alterado na Câmara dos Deputados. Ou seja, o que vai dar sustância a esse pacote fiscal vão ser as limitações ali no salário mínimo, também no benefício de prestação continuada e também no abono salarial.